A aparição de Cartoon Cat. Naquele dia em específico, minha mente não estava mais sob meu controle. Eu conseguia sentir meu coração bombeando sangue por minhas veias e o ar escapando pelos meus pulmões a cada passo apressado que minhas pernas bambas davam. Alex estava logo atrás de mim. Apesar de eu não querer virar para trás, eu apenas o sentia, logo ali, atrás de mim. Tudo começou quando eu o conheci no primeiro ano da universidade. Alex sempre dizia o quão bom era praticar exploração urbana, ou Urbex, seu apelido carinhoso. Ele sempre dizia que os lugares abandonados eram os mais interessantes da face da Terra. Pessoas haviam os construído e pessoas haviam os abandonado. Era algo simples, mas que sempre carregava o peso de uma história. Quantas pessoas haviam estado nesses lugares? O que elas estavam fazendo ali? E o mais importante, o que as fizeram ir embora? Era algo interessante de se pensar. Quando comecei a praticar esse hobby com ele, eu senti as mesmas sensações que ele sempre falava na sala de aula. Nosso primeiro destino foi um prédio abandonado. Fomos em um grupo de 4 pessoas. Não houve nada de especial. Eram apenas 2 andares semi-construídos. O prédio nunca fora de fato finalizado. Encontramos tralhas por todos os lados e latas de cervejas espalhadas por alguns cômodos. Sem tetos, Ricardo, ele dizia. Não há por que se preocupar. Eu nunca me convenci que não havia com o que me preocupar. E isso, de fato, era o que me motivava a continuar a explorar tais lugares. A sensação era única. O medo era evidente e a palpitação em meu peito como se algo de errado pudesse acontecer a qualquer momento. Era o que me impulsionava a explorar cada cômodo e cada tralha. Depois, fomos a um hotel abandonado, um posto de gasolina desértico e uma casa antiga com lixos transbordando por cada buraco. Aquele medo inicial de estar fazendo algo de errado logo foi apaziguando por meu coração. Fomos a vários lugares e nunca encontramos nenhum problema. Até o momento em que Alex, na sala de aula, disse que havia encontrado um novo lugar para ir, um antigo centro comercial na periferia. Era parecidíssimo com um shopping, porém em um tamanho reduzido. Naquele dia, pegamos 2 ônibus para chegar ao destino, além de ainda caminharmos por vários minutos até enxergá-lo parado à penumbra da noite, com seus tijolos empilhados um por cima do outro e com sua sombra altíssima refletida no concreto maltratado pelos postes sujos daquela rua vazia. Parecia que o lugar nos cumprimentava. Conseguíamos vê-lo e senti-lo antes mesmo de virarmos a esquina e pararmos à sua frente, minúsculos como formigas. Nosso grupo formado por 4 pessoas estava tenso, mais que o normal. Alex, como sempre, quis guiar. Ele foi o primeiro a entrar. Quando eu entrei, senti algo que estava diferente de todos aqueles outros lugares que fomos anteriormente. Por dentro daquelas paredes enormes de tijolos, habitava um frio terrível, como se algo o confinasse ali dentro e o impedisse de sair. As luzes eram fortemente ofuscadas e quando a última pessoa entrou e fechou a porta da frente, um baque terrível ecoou pelos corredores e o último vestígio de luz que vinha do lado de fora se perdeu completamente. Mais um confinado entre aquelas paredes. Alex foi o primeiro a ligar sua lanterna. Caminhamos pelos corredores abertos, passamos por uma praça de alimentação vazia e tentamos abrir o portão de cada antiga loja que ali residia. Porém, todas estavam trancadas. Como o lugar era grande, decidimos dividir o grupo em 2. Eu e Alex ficamos com o andar de cima. Subimos pelas escadas rolantes desligadas e voltamos a tentar abrir as fachadas das lojas superiores. Depois de vários minutos sem sucesso, decidimos descansar. Foi então que, ao virarmos para o fim do corredor, enxerguei uma luz amarelada escapando pelas frestas de uma porta dupla. Chamei o Alex e logo nos vimos caminhando em direção a ela, hipnotizados pelo que estaria causando aquela luz do outro lado. Quando chegamos, percebemos que a luz era, na verdade, uma luz de emergência,
Alex puxou a maçaneta e iluminou o cômodo. Era relativamente grande e não havia nada a não ser móveis antigos, cadeiras e mesas e computadores velhos espalhados por todos os lados. Porém, havia algo estranho. Por cima da maioria das mesas havia a figura de um gato preto, como um pequeno boneco. Seus braços estavam abertos e eram tortos. Seus membros eram longos e completamente desproporcionais ao resto do corpo. Nas extremidades, ele usava luvas e botas brancas, como se viesse diretamente de um desenho animado. Alex pegou uma dessas figuras e aproximou dos olhos. Foi então que ele exclamou que era estranho. O sorriso do gato era macabro, ao mesmo tempo em que os seus olhos, grandes e arregalados, pareciam transmitir um sentimento de vazio e desespero. Eu me aproximei de Alex para pegar o boneco de suas mãos, até que um barulho veio do fundo do cômodo. Alex soltou o boneco no chão e apontou a lanterna para o local de onde veio o barulho. Era apenas mais uma mesa com papéis e um computador jogado por cima. O barulho continuou, como se fosse um animal preso em uma gaiola tentando se livrar. Alex caminhou na direção da mesa e eu apenas me mantive preso no meu próprio corpo, incapaz de fazer qualquer coisa. Quanto mais ele se aproximava da mesa, uma sombra torta e grande se formava na tinta escassa. Ele estava se levantando e rosnando. Alex parou e eu fiquei em seu calcanhar segurando-o pelo braço. Então a figura se aproximou. Ela foi iluminada pela luz da lanterna e foi nesse momento que notamos que era como um boneco, grande, magro e torto. Por trás de si, as sombras de seus braços se espalhavam pelas paredes e nos rodeavam, como se estivessem nos abraçando. Um frio terrível se espalhava como maldição. Suas pernas se estendiam cada vez mais diante de nós e outro rosnado escapou de sua boca. Meus joelhos cederam, mas Alex me segurou com força. Quando ousei olhar para o rosto da criatura, Alex me puxou para fora daquele escritório. Corremos diante das lojas fechadas, gritando e esperneando. Descemos as escadas como um vulto e alcançamos nossos amigos incapazes de falarmos qualquer palavra que ousasse fazer sentido. Quando saímos do centro comercial, não paramos de correr até virarmos a esquina. Até o momento em que o frio exorbitante fosse substituído por um calor habitual da noite seca. Durante várias noites, não consegui dormir direito. Era assombrado não apenas pelos pesadelos constantes com aquela criatura torta e peluda, mas também pelo frio na espinha que ele me causava cada vez que ousasse pensar em si. Cansado, depois de vários dias, resolvi ir à casa do Alex, já que ele não atendia minhas ligações e sequer respondia minhas mensagens. Quando o encontrei, ele estava diferente, pálido e encolhido como uma criança aterrorizada. Não conseguia dizer muita coisa e, quando o fazia, se embolava nas poucas palavras. Antes de ir embora, ele divagou pelos seus pensamentos escassos e disse que havia visto o rosto da criatura. Disse que era grande, e seu sorriso era enorme, seus dentes eram pontiagudos, com sangue escapando por suas frestas. Além disso, seus olhos eram enormes, brancos e vazios, como se pudessem a qualquer momento sugar a alma de qualquer ser vivo que ousasse entrar em sua frente. Não soube se aquela criatura apenas nos assombrou, mas depois daquela noite, nunca mais foi o mesmo. Mas de algo eu tinha absoluta certeza. Ele nos mudou. De alguma forma, ele mexeu com nossas mentes e com nossas almas. E, semanas depois do ocorrido, eu o vi num mundo ao qual ele parecia pertencer, em um desenho animado em preto e branco na TV. Agora que eu via sua face, ele também me via, e o frio pareceu escapar da TV para mim. E os seus olhos, antes vazios, agora pareciam demonstrar a minha própria alma. Era a vez de assistir o grande show do Cartoon Cat. Não esqueça de se inscrever se você curtiu.